Quando vocês veem uma peça que nem essa aqui, o que vocês pensam? Como que vocês começariam a trabalhar numa superfície assim? Sabia que para muita gente isso daqui é lixo, mas nas mãos de quem sabe fazer o negócio, isso daqui vira ouro. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como trabalhar com uma bolacha de madeira. Vem comigo! A primeira dúvida que surge é como que eu vou fazer o nivelamento dessa peça para deixar aquela superfície bem lisinha? E uma das primeiras coisas que passa na cabeça aí de muita gente é: vou utilizar o desengrosso. Mas, gente, nesse tipo de peça a gente não utiliza o desengrosso. Por quê? Essa daqui é uma peça, é um pedaço de madeira que foi cortado de topo. Então, por isso, as fibras estão mais expostas. Então, quando você passa ali uma peça que nem essa no desengrosso, as fibras elas arrepiam muito mais. E isso pode fazer com que a peça que você está utilizando fique mais desgastada, te dê muito trabalho de você fazer o nivelamento, o lixamento depois. Além disso, pode estragar a lâmina do seu desengrosso e também pode estragar a máquina, tá? Então, para evitar tudo isso, existem outras maneiras de fazer esse nivelamento e também deixar essa superfície mais lisinha. E além disso que eu falei, galera, uma outra coisa que também pode danificar a sua peça quando você passa ali no desengrosso é se você está utilizando uma peça que possui casca, né? Que vem aquela casca natural. Eu, particularmente, adoro trabalhar com esse tipo de peça. Eu gosto de deixar essa casca porque remete mais a uma peça rústica, remete a uma coisa mais natural e meus clientes adoram isso e eu também adoro trabalhar dessa maneira. Então, por isso, se você passar uma peça que nem essa no desengrosso, a lâmina ali, pelo fato dela ser comprida demais, então ela acaba tirando muito material e corre um sério risco de tirar praticamente toda a casca e deixar o seu trabalho ali, a sua peça, que você queria uma coisa mais rústica, vai deixar ela um pouco mais simples. Então, por conta disso, também não é aconselhado utilizar o desengrosso. O método que eu mais uso aqui na oficina é o método da tupia, tá? Da tupia e dos discos de aço. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Bom, quando eu vou utilizar a tupia para fazer esse nivelamento e tirar aquela camada mais grossa, superficial, para deixar as duas bordas com o mesmo tamanho, é justamente quando eu tenho muita diferença de espessura. Então, por exemplo, um lado está com 4 centímetros e o outro está com 7 centímetros. Então, nesse caso, eu utilizo a tupia, porque aí sim eu sei que a superfície vai ficar bem retinha para eu poder continuar o trabalho. Agora, em superfícies que nem essa que vocês estão vendo aí no vídeo, em que a madeira ela tá um pouco desnivelada, mas ela não tá tão desnivelada a ponto de utilizar a tupia. Aí eu vou para um processo mais rápido, que é utilizando os discos de aço da Cupim de Aço. E esses discos, galera, eles comem a madeira que não é brincadeira não. Se você pesar a mão, você acaba tirando ali uma lasca, acaba tirando uma boa parte da madeira, uma boa parte de material. Então, por isso, é importante tomar um pouco de cuidado na hora de você fazer ali o nivelamento com os discos de aço. Então, nesse caso, em que a diferença é pouca, é quase nada de diferença, eu já utilizo esses discos para fazer o nivelamento, que o processo se torna muito mais rápido. Outra coisa legal de utilizar os discos da Cupim de Aço é que, além do nivelamento, você já faz o lixamento. Porque numa peça que nem essa, gente, mesmo que ela esteja nivelada, se ela tiver com essa superfície grossa, você não consegue utilizar uma lixa convencional. Porque a lixa desgasta e você queima a madeira. Você pode fazer o teste aí na sua casa e depois você volta aqui para me contar, para dizer se é verdade ou não. Eu já fiz vários testes antes de adquirir os discos de aço e posso afirmar para vocês que isso realmente acontece. Para quem não conhece, esses discos aqui, eles são muito semelhantes ali em função com as lixas convencionais. Eles possuem várias granulações, vão aumentando também os números de acordo com os grãos também, né? Quanto menor o número, você percebe que é muito mais áspero, que é justamente para retirar muito material ali quando a peça está muito grosseira. E aí você pode utilizar a partir do grão 16, aí você vai aumentando para o grão 36 até o grão 60. Chegou no grão 60, aí sim você passa para a lixa convencional, começando na 80 e aí você vai aumentando até o acabamento que você desejar para sua peça. Dependendo da peça, eu costumo chegar até a lixa 2000 quando eu quero um acabamento bem brilhante. Pronto, galera, fez ali aquela harmonização na superfície da peça. Agora, qual que é o próximo passo? É você fazer o desenho de acordo com a preferência para aquela peça.
Normalmente, quando eu faço tábua de corte, eu costumo fazer aquele rebaixo, que é a canaleta, que é utilizada para escorrer a gordura ali. Você está cortando a carne e aquela gordura ali está escorrendo para a canaleta. Em vez de escorrer para cima da mesa ou para a pia, ela fica ali naquele rebaixo que é muito mais fácil de você limpar depois, tá bom? E além disso, eu também gosto de fazer um rebaixo para molho. Muitas vezes ali a gente está cortando a carne, né? Já coloca ali no molho, já come, faz tudo no mesmo lugar. Hoje eu vou ensinar para vocês esses dois processos também de maneira muito simples que você vai poder fazer aí na sua casa. Esse rebaixo arredondado é feito com esse disco aqui, que é o disco Roboit. Como que você vai utilizar? Você vai adaptar esse disco aqui na esmerilhadeira e você vai começar a fazer o processo. Esse processo pode ser feito direto já com o próprio disco, sem nenhum gabarito antes, tá? Se você não tem um certo controle com a ferramenta, quando você for fazer o rebaixo, corre o risco de você passar demais ali da parte arredondada. Então, para isso, você pode fazer sim um pequeno furo para marcar ali o centro do rebaixo para molho que você quer fazer. Uma dica muito importante é de você sempre utilizar a lateral desse disco. Apesar de que ele possui uma base também que você pode utilizar para lixamento, só que essa base ela acaba rebatendo um pouco para quem ainda não tem um certo controle com a ferramenta, tá? Então, quando você usa ela assim, ó, reta na parte de baixo, ela pode rebater e aí pode danificar ali o desenho que você está fazendo. Então, por isso eu aconselho, mesmo que você faça um rebaixo arredondado, você vai utilizando a lateral para fazer, porque o trabalho se torna muito mais rápido. E assim como eu já falei da outra vez, os discos cogumelo também possuem várias granulações. Para você fazer esse primeiro rebaixo, você usa o grão mais grosso, que é o grão 16, e aí você vai aumentando, que já vai fazendo aquele pré-lixamento. Agora, como que você vai fazer aquele lixamento, que é para deixar aquele acabamento bem liso, que você pega, você sente que está até aveludado? Para esse tipo de situação, você já vai utilizar a boina de polimento, que é essa aqui, estilo cogumelo também. Ela tem de vários tamanhos e você vai aqui encaixar a lixa convencional, tá? Você pode utilizar uma cola de contato e você encaixa a lixa para fazer aquele lixamento, para deixar a superfície bem lisinha. Essa boina aqui, ela tem de vários tamanhos e aí você compra de acordo com o tamanho do disco de aço que você adquiriu também. Isso daqui, gente, facilita muito a vida. Em vez de você ficar ali com a mão fazendo o lixamento, sendo que não fica igual, com essa daqui você coloca também na esmerilhadeira e você consegue fazer esse processo ó, num piscar de olhos. Fica lindo demais. Depois de ter feito esse processo do rebaixo para o molho, agora eu vou fazer o rebaixo para a canaleta. Uma dica bem legal que eu dou para vocês é começar com uma fresa reta bem fininha, porque aí você vai ter uma direção da onde você vai percorrer ali naquela linha, e depois você já vem rebaixando com a largura da fresa que você quer que fique a canaleta. Então não faz esse processo já com a fresa final, porque você vai ter que passar mais de uma vez. E nessa passada aí, na segunda ou na terceira passada, acaba pegando em local que você não quer. Então, para que fique com aquele acabamento bem lisinho, você começa com a fresa fina e, por último, né, na última passada, você vem com a fresa do tamanho que você quer que fique a canaleta. E feito isso, galera, agora vocês vão passar para o lixamento convencional, tá? Eu gosto de começar ali com a lixa 100, né? Depois da 80, para fazer aquele nivelamento, deixar a superfície mais lisinha, eu gosto de começar com a lixa 100 e aí eu vou aumentando 200, 300, 400, até chegar na lixa 2000, porque eu gosto de um acabamento brilhante. Depois que você fizer essa parte do lixamento, você pode finalizar de acordo com a sua preferência, tá? Eu gosto de finalizar com óleo mineral e cera de abelha. O óleo ele serve para fazer a hidratação da peça por dentro, além disso ele dá tonalidade na peça, evita com que ela rache, tá bom? E a cera de abelha, ela serve ali para fazer uma camada de proteção superficial, além de dar brilho. Então com essa camada, essa película que cria ali, reduz ali a absorção de líquidos e protege ainda mais a peça. Por isso que eu gosto de finalizar com esses dois produtos. Agora, se você for fazer a aplicação de porcelanato líquido, que é a resina epóxi no caso, você não vai para todo esse lixamento. Você já faz a aplicação da resina epóxi no primeiro lixamento, que seria no caso com o grão 100. Dica importante, não apliquem porcelanato onde vai ser a área de corte, tá? Por quê? Porque ele risca, tá? Fica uma peça muito bonita, mas 3, 4 cortadas ali de carne, de legume que você faz, ele já fica marcado, tá bom, gente? Então, por isso,
na área de corte, nós não costumamos aplicar o porcelanato, apenas o óleo e a cera. Agora, na parte do molho, no rebaixo e na lateral também da peça, você pode aplicar tranquilamente. E esse daí, galera, é o resultado de mais um trabalho aqui muito legal. Vocês viram como essa peça estava no início e como ela ficou agora. Então, como eu falei também no início do vídeo, para quem sabe trabalhar, qualquer peça, mesmo que pareça lixo, ela vira ouro. Então, por isso, gente, eu convido vocês a se inscrever aqui no canal, para quem não é inscrito, ativar o sininho para vocês receberem a notificação, porque todo vídeo que eu trago aqui, trago um conteúdo legal, trago uma dica legal, uma informação bacana. Então, para quem está começando aí nesse meio, é muito importante vocês pegarem todas essas dicas para que vocês não errem no trabalho de vocês. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau!